Bom, já que a gente encerrou essa parte aqui do Superchats, deixa eu aproveitar para voltar em um tópico que eu falei que ia falar e não falei ainda, que é sobre o Pentateuco samaritano, né? Só para fechar esses três pedidos que foram feitos nos comentários lá do vídeo sobre os manuscritos do Mar Morto. E o que é o Pentateuco samaritano? O Pentateuco samaritano. E por que eu não coloquei ele lá no vídeo sobre os manuscritos do Mar Morto? Ó, sobre os manuscritos mais antigos da Bíblia. O Pentateuco samaritano é o seguinte: é que os samaritanos, que depois a gente pode falar sobre a origem dos samaritanos também, mas é basicamente grupos que ainda existem ali na região do que antigamente era o reino de Israel, né, a parte ali a meiuca do Levante, né, ao norte do antigo reino de Judá. Os samaritanos, eles têm uma religião, uma prática cultica, cerimonial, litúrgica diferente dos judeus em geral, o livro sagrado para eles é apenas a Torá, apenas o Pentateuco, só os 5 primeiros livros da Bíblia, que eles consideram que foi escrito diretamente por Deus e entregue a Moisés, entregues, né, esses 5 livros a Moisés, né, de Gênesis a Deuteronômio. Então a autoria não seria nem mosaica, mas sim divina e apenas registrado por escrito por Moisés. E esse Pentateuco samaritano, então, que é a escritura sagrada samaritana, ele é utilizado até hoje e é um texto realmente muito antigo. Deixa eu até mostrar imagens aqui dele. Esse aqui, né, é um exemplar de um Pentateuco samaritano. Existem vários, né, porque são utilizados em várias comunidades, então você tem vários exemplares. Tem um mais antigo, que a gente vai falar daqui a pouco, que é o rolo de Absua, mas essa aqui é uma imagem, por exemplo, do Pentateuco samaritano, escrito em samaritano, no alfabeto samaritano, que é um alfabeto que vem do paleo-hebraico, né, que já é meio, poderia ser paleo-samaritano também, mas da língua conhecida como paleo-hebraico, que é uma língua semítica também, próxima do hebraico bíblico. Então você tem esses rolos da Torá samaritana, e aqui é também um exemplar, né? E esse Pentateuco samaritano, então, é isso, é simplesmente o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, mas ele tem algumas variações em termos do texto. Não são tantas variações em relação, por exemplo, aos textos massoréticos, né, judaicos ali medievais. Não são tantas variações em relação aos manuscritos do Mar Morto também, mas, assim, são milhares, se você contar alternativas de escrita de uma palavra e coisas do tipo, mas são muito poucas em termos de algo que seria impactante em termos de doutrina ou de prática. O que é impactante? Uma coisa que é muito impactante é que no final dos 10 mandamentos, né, do Decálogo, ali no Pentateuco samaritano, existe uma fala que é de que o Monte Gerizim, que é o monte mais ao norte do que o Monte Moriá, né, onde foi construído o Templo de Jerusalém, é mais ao norte de Jerusalém, esse Monte Gerizim é que era o monte, de fato, sagrado para Deus e para Yahvé, e que lá deveria ter sido construído o templo. E de fato foi construído um templo no Monte Gerizim. Esse templo foi utilizado durante muito tempo. Hoje em dia não existe esse templo mais, mas existem as ruínas que foram estudadas por arqueólogos e que revelam ali ossadas de animais tipicamente usados em sacrifícios, como por exemplo cordeiros e pombos. Então a gente sabe que de fato aquele local foi utilizado como um templo pelos samaritanos, e foi utilizado até nos tempos ali do período persa, do período helenístico, então já mais para o final da antiguidade, e em algum momento ele foi destruído, não saberia dizer exatamente quando. E o exemplar mais antigo que a gente tem desse Pentateuco samaritano é o rolo de Absua, né, como eu disse. Deixa eu colocar aqui, chama Abishai Scroll, né? Quem quiser pesquisar isso em inglês, geralmente acha a imagem mais fácil. Deixa eu entrar aqui que deve ter imagem no artigo da Wikipédia. Aqui. Ah, era aquele mesmo que esse camarada está segurando. Então, esse é o Abishai Scroll, que é o mais antigo, materialmente falando, é o Pentateuco samaritano mais antigo que a gente tem. E esse manuscrito é do século 12, 13 ou 14. Não é muito certa a datação dele, mas 12, 13 ou 14 depois de Cristo. Então já é posterior até mesmo aos textos, aos códices, né, que trazem o texto massorético que eu apresentei lá no vídeo sobre os manuscritos mais antigos da Bíblia. Então ele não é um rolo tão antigo assim. Eu não estou mostrando a imagem, perdão. Esse aqui é o Abisha Scroll, né, ou o rolo de Absua, que é o exemplar mais antigo, materialmente falando, do
Pentateuco samaritano, mas como eu disse, há vários hoje são utilizados até hoje por esse povo, né, que são os samaritanos. Então valia a menção a esse documento também lá no vídeo, eu acabei não fazendo, né, por ele ser um pouco, já é posterior até os textos massoréticos que já são relativamente tardios, né, comparados com a Septuaginta, com a Vulgata, com os manuscritos do Mar Morto, então acabei não colocando, mas a gente poderia ter falado sem dúvida sobre ele, como a gente não falou, eu trouxe aqui a citação, essa menção honrosa, né, ao Pentateuco Samaritano na live.